Nossa pregação. Qual Deus você quer adorar? Eu já decidi, parte 2, porque essa foi a pregação da semana passada, em que eu pensei que desenvolver tudo o que tinha preparado, mas não deu. Tem acontecido isso com uma boa constância aqui comigo, e não vejo nenhum tipo de constrangimento, pelo contrário, ficam até pregações mais detalhadas e mais consistentes, no sentido de mais conteúdo. Então aqui estamos nós na segunda parte desta pregação. Obviamente o texto é o mesmo, o pano de fundo é o mesmo. Recapitulando, na semana passada, o que nós dissemos ali, o último discurso do grande líder Josué, que sucedeu a Moisés, que não entrou na terra prometida, e Deus encarregou então Josué de fazer isso. Depois de entrarem na terra prometida, Josué faz esse discurso e morre. Logo depois, não se sabe quanto tempo depois, Deus chamou Josué, mas é uma pregação para ele, um discurso extremamente importante para o povo de Israel, tanto que está registrado na Bíblia em detalhes, porque marcou. E vamos então ler João 24, 14 a 28, marcou o povo, marcou a decisão deles, e vocês vão ver lá na frente que jogou responsabilidade grande em cima deste povo. Então vamos a Josué 24, 14 a 28, eu vou ler a passagem, que não é tão grande assim. Então, Josué 24, 14 a 28, diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou ao deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até os amorreus, morador da terra, o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo de Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, Josué então, voltando a falar, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos orar. Ó Deus de Israel, Deus de Josué, obrigado por essa história belíssima, pelos exemplos que nós temos, pelas lições para aprender. Que o Teu Espírito Santo nos ensine esta segunda parte da aplicação deste texto, agora concentrada firmemente na questão da família, adoração da família. Sejas Tu louvado, ó Senhor, e o Teu Filho Jesus Cristo entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Comentei que dos versículos 1 ao 13, Deus recapitulou o que havia feito a Israel, através de Josué, usando Josué como um profeta.
No versículo 14, Josué assume a palavra ele próprio e apela para que o povo temesse e servisse ao Deus de Israel. Versículo 15, Josué dá exemplo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Falei então que queria enfatizar duas grandes verdades, ou dois grandes pontos que Josué destacou. Primeiro ponto, a importância do serviço a Deus. Foi exatamente o assunto da nossa pregação passada. Segundo ponto, a importância da união da família nas coisas de Deus, que é exatamente o ponto que nós vamos hoje abordar. Com a mente em família, então, notemos que antes de tudo, desde o início, Deus deixa claro que o casamento, que a família, a vida do casamento, seriam muitíssimo importantes aos olhos dele, Deus. Desde o começo lá em Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 24. Diz, Gênesis 2, 21 a 24, Deus ainda no seu plano original, antes mesmo do homem pecar. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Agora Deus falando: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa expressão tornar-se uma só carne é tão forte que até hoje os estudiosos, os teólogos discutem o que significa exatamente. E eu acho que nós não alcançamos a profundidade de como Deus enxerga isso. Não creio que seja simplesmente a união carnal, sexual, entre um homem e uma mulher. Acho que vai muito além disto, obviamente incluindo a união física, mas indo muito além. Há algo que Deus passa a ver como uma unidade de um casal, sem perder, obviamente, a individualidade daquele homem e a individualidade daquela mulher, sem dúvida. Cada um continua responsável pelos seus atos diante de Deus, mas há algo muito grande. E quando Deus diz que sai o homem da sua casa, e sai a mulher da sua, e se juntam e se tornam uma só carne, ele já ali demonstrou a grande importância que ele iria dar, dali para frente, ao assunto, à questão familiar. Tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento são abundantes em instruções quanto ao lar. Amor e proteção do marido à esposa, amor e submissão da esposa ao marido, educação e disciplina dos filhos, harmonia entre os irmãos. Lemos agora, inclusive, antes da pregação, uma passagem que fala da harmonia entre os irmãos do Velho Testamento, no Salmo, e etc. Há muitas passagens que falam do relacionamento interfamiliar entre os diversos membros de uma família. Mas a base de uma família bem-sucedida aos olhos de Deus não era simplesmente a união ou a relação humana, social, entre os componentes de uma família, entre si. Não era. Na raiz de tudo deveria estar a adoração a Deus por parte desta família, tanto individualmente como em termos de família, coletivamente. Isso seria o mais importante aos olhos de Deus. Como é que aquele marido e aquela mulher, e depois aquele casal com seus filhos, iriam se relacionar com ele, Deus? Depois disto, a questão entre um e outro e entre os filhos seria, inclusive, cheia de analogias entre as verdades espirituais, o que acontece na família espiritual
e uma comparação que nós vamos ver aqui, sempre com coisas espirituais, coisas da família, ligadas com assuntos do alto, assuntos de alto interesse de Deus. Muito mais importante do que apenas deveria haver paz entre os filhos de um mesmo casal, que o casal não deveria brigar, para ter harmonia. Tudo isso é importante, mas secundário, comparado com a forma daquela família se relacionar com Deus. Gênesis 17, 7. Chamando Abraão, Deus enfatizou, além da questão pessoal, individual de Abraão, a família dele. Olha aqui no versículo 7. Deus falando com Abraão: estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência. Descendência o que é? Filhos. Filhos vêm da onde? Do casamento com uma mulher, família. Aí vem os filhos dos filhos, ou seja, família. Abraão, essa aliança que eu quero estabelecer contigo é entre eu e tu, e eu e a tua família também. É interessante isso. Capítulo 18, ainda em Gênesis, uma página à frente, versículo 19. Agora, o anjo que apareceu na teofania, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, falando com Abraão, mas entende-se que seja o próprio Deus, uma forma humana ali, dizendo: porque eu o escolhi, falando sobre Abraão, ao próprio Abraão, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Olha a clareza, a gente às vezes não percebe isto, a clareza com que a família de Abraão é destacada na responsabilidade que ele teria diante de Deus. Não é uma responsabilidade apenas pessoal, não é, mas familiar, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Desde os primórdios. Então não é uma ideia só moderna, neotestamentária, essa questão da importância da família com relação a Deus. Não. Ao falar da futura conversão em massa dos judeus que haveria na nova aliança, mas ainda em termos de Deus falando a Jeremias, Velho Testamento, sobre a nova aliança que ele faria. Veja aqui o capítulo 32 de Jeremias. Se não quiserem ir até lá, pode apenas ler. Quer dizer, aguardar que eu leio, porque eu não estou desenvolvendo cada passagem aqui com detalhes. Então, Jeremias 32, 38 a 39, diz assim: eles serão o meu povo, falando de judeus, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Família envolvida aí, uma declaração muito importante para a história de Israel aqui. E logo depois vem a questão da nova aliança, que Deus falou em Jeremias. Ainda, veja como cada passagem que eu vou ler está intimamente relacionada ao relacionamento, intimamente ligado ao relacionamento com Deus. O marido, quanto a ele próprio marido e aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisses na terra que passas para possuir.
Moisés, já no final dos 40 anos que passaram pelo deserto, Moisés recapitula a lei que havia sido dada através dele 40 anos antes, e logo antes de morrer, então, Moisés faz uma recapitulação, morre, e Josué entra com o povo na terra prometida. Então, são discursos finais de Moisés, e uma recapitulação do que Deus havia feito. Muito bem, versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Fala até no neto, hein? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos de novo, e delas falarás assentado em tua casa, família, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, mais de uma vez, é enfatizada a importância da família na obediência aos mandamentos que Deus mandava através da sua lei. Então, o pai devia cumprir ele próprio aquilo e passar para os filhos. Com relação à esposa, o que a Bíblia teria para dizer de uma maneira muito resumida? Efésios capítulo 4, 5, aliás, nós vamos para o Novo Testamento agora. Efésios 5, 28 a 27. Então já sabemos que mais importante aos olhos de Deus para um pai era que ele ensinasse os filhos no caminho de Deus. Mais importante do que lavar as mãos antes de comer, mais importante do que escovar os dentes, mais importante do que ir para a escola, mais importante do que não enfiar o dedo no olho do irmãozinho, mais importante do que qualquer coisa que o pai teria a ensinar para o seu filho, o número 1 era ligado com as coisas de Deus. Os dentes e as mãos lavadas vêm depois. E agora, quando a Bíblia vai falar para o marido com relação à esposa, entra Cristo na história. Quer ver? Efésios 5, 25 a 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. O padrão de amor que Deus queria de um marido para com relação à sua esposa era incompreensivelmente alto, porque era para ser comparado com o amor que Cristo deu pela igreja, que não tem ser humano que entenda de tão elevado que é. Então, mais importante do que apenas tratar bem, do que abrir a porta do carro para ela, do que lembrar do dia do aniversário do casamento, do que ser carinhoso com ela, tudo isso coisa importante, mas muito mais importante do que isso, qual é a primeira obrigação de um homem para com sua esposa? Amá-la como Cristo amou a igreja. Isso é muito complicado para mim, pois estude. E veja lá como é que Cristo amou a igreja, leia, estude, o que a Bíblia diz sobre isso. Aí você vai entender qual é a primeira obrigação sua para com a sua esposa. Muito mais do que dar presente bom para ela no dia do casamento ou do aniversário ou coisa desse tipo. Por mais importantes, repito, que sejam essas coisas. Mas o espiritual vem antes do relacionamento familiar. Versículo 33 fala bem, mas eu não vou ler. Com relação à esposa agora, como é que ela deve tratar o marido, se relacionar com ele? Mesmo capítulo 5 aqui de Efésios, versículos 22 a 24.
as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pronto, comparou de novo, elevou de novo o assunto. Então é uma submissão da maneira como você é submissa ao Senhor, ou talvez queira dizer, como o Senhor quer, da maneira como Ele se agrada. Seja como for, está vinculado à forma da mulher ser submissa, vinculado a Cristo, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, qual é a primeira e maior obrigação de qualquer esposa no mundo para com seu marido? Ser submissa a ele da maneira como a igreja é submissa a Cristo. Isso é muito complicado isso para mim. Eu não sei nem o que é igreja direito para isso. Estude. E como é que a igreja é submissa a Cristo? Estude, leia, se informe, ouça. Porque você sabendo ou não, compreendendo bem ou não, se informando ou não, é o padrão. É o padrão pelo qual você vai ser julgado por Deus. Estou falando aqui em termos de condenação eterna, coisa assim, que é outra coisa em Cristo. Mas a maneira como Deus vai avaliar o seu desempenho como marido, o seu desempenho como esposa, começa por aí. Aí depois chega o que é menos importante no relacionamento, no dia a dia e coisas assim. Vocês vejam a importância disso. Eu tenho aqui Provérbios 31 anotado, que é lindíssimo, que é a famosa passagem da mulher virtuosa. Muito bonito o final de Provérbios 31. Mas eu quero ler só o final, porque eu vou tentar dizer o que eu estou querendo. Vou mostrar uma coisa aqui. Provérbios 31, lá no final, já no 27. Provérbios 31 e 27. Ele já vinha falando desde o versículo 10, da mulher virtuosa. Acho que toda esposa deveria ler isso aqui todo mês, porque é muito bonito, é muito bonito. E todo marido também, para saber como é uma boa esposa e admirar uma boa esposa. Mas no 27 ele diz, o autor: atende ao bom andamento da sua casa. Está falando, não é para a mulher virtuosa, está falando sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa atende ao bom andamento da sua casa. Olha, já entrou aqui com a questão familiar. E não como o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Falou dos filhos, elogiando a mãe. Falou do marido, elogiando muito a esposa. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então termina aí um resumo. Tem mais um último versículo, mas o resumo desta mulher, em tudo que ela faz para o bom andamento das suas casas, para a sua relação com os filhos, para com o marido, tudo está baseado numa raiz. Qual? Ela se relaciona corretamente com o Senhor. Ela teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então o segredo da mulher virtuosa começa no fim do capítulo 31 de Provérbios. Aí você lê de novo toda aquela descrição interessantíssima e detalhada da mulher virtuosa, à luz deste fato, é que ela teme a Deus. Aí ela faz então tudo aquilo então tem muito valor aos olhos de Deus, e Deus aprecia tudo aquilo, porque na base ela o teme a Deus. Aí vem Eclesiastes e diz para os jovens, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ou seja, fala de jovens, moços. Presume-se que esses moços estão morando ainda em
casa, na casa do pai, na casa da mãe, junto dos irmãos. Então é curioso como o conselho que Salomão, sendo o autor de Eclesiastes, como achamos que seja, ele tem para dizer para os jovens, já no final do seu livro, o que ele tem a dizer, de resumo, é: lembra-te dele enquanto você é jovem. Ou seja, jovem, lembre-se continuamente do seu Criador, se relacione com ele em primeiríssimo lugar, aí depois vem a sua relação com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com todo mundo. No Novo Testamento, o alvo de ganhar almas para Cristo não é apenas um objetivo familiar, não é apenas um objetivo pessoal, individual, mas familiar. Lembra-se que Jesus ia passando e viu Zaqueu, que era de baixa estatura, não podia ver, porque todo mundo era mais alto do que ele, subiu numa árvore. Jesus ia passando e disse: Zaqueu, vá para casa ligeiro, desce daí rápido. E foi para a casa de Zaqueu. E lá Jesus disse uma frase, não sei se vocês se lembram desta frase, está lá em Lucas 19:9. Hoje houve salvação nesta pessoa, casa. Ele disse isso dentro da casa de Zaqueu, falando para quem? Óbvio, para a família de Zaqueu. Não é que houve salvação deste teto aqui, embaixo desse teto, entre essas paredes, não. Embora a ideia de casa signifique também o aspecto físico, o lugar onde a família se reúne, mas muito mais importante do que o prédio é a própria instituição da família, as pessoas que fazem aquela casa. Então, quando Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, é nesta família, eu não estou olhando apenas para Zaqueu. É curiosíssima aquela frase, mas eu estou olhando mais longe do que Zaqueu. Eu quero ganhar a mulher do Zaqueu, os filhos de Zaqueu, quero ganhar a família toda. E começou com o Zaqueu. O próprio Jesus dá ênfase a isso. Se nós temos passagens aqui no livro de Atos, onde Lucas, que escreveu Atos, ele destaca a participação da família na aceitação do Evangelho e na entrada da vida cristã dos recém-convertidos. Eu mesmo impressionei um pouco, acho que eu nunca tinha percebido isso. Agora, preparando esta pregação, eu notei, tipo, brilhava nos meus olhos, quando Lucas dizia assim, Atos 2:39, diz assim: Pedro, com a palavra, é um sermão de Pedro. Perguntaram a Pedro então, e aos outros apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro aproveita a oportunidade que perguntaram: o que é que a gente faz? E ele diz: se arrependa, porque há uma promessa de Deus, de que para quem se arrepender e for batizado como uma consequência natural do arrependimento e do exercício da fé no Senhor Jesus Cristo, há uma promessa maravilhosa de Deus, porque vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Aliás, não é só você não, meu amigo, a sua esposa também, e seus filhos também, sua família está incluída nesta promessa, não de uma maneira automática, mas o fato de não ser automático não significa que está em alta consideração da parte de Deus alcançar a pessoa e os filhos, ou a família inteira. Passemos para o capítulo 16, versículos 14 e 15. Atos 16, 14 e 15, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura,
temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso, levou Paulo meio na marra, como se, não sei, Paulo tivesse dito: não, nós estamos sem tempo, não é nosso plano agora, e tal. Não, essa expressão significa alguma coisa. Ela nos constrangeu, ela nos empurrou para a casa dela, fez questão de nos levar para a casa dela, e nós fomos, e olha o resultado. Toda a casa dela creu e foi batizada, todos, pelo menos de uma maneira geral, genericamente falando, mas a família dela foi salva. Então, geralmente a gente pensa nessa passagem sobre a conversão de Lídia. Está aqui na minha Bíblia, claro, não faz parte do texto canônico, mas está naqueles títulozinhos, né, que tem aqui: Paulo em Filipos, Lídia convertida. É só o que a gente pensa. Porém, não devia ser assim, não, devia ser Lídia e a sua família convertida. Estão convertidos eles todos. É curioso isso. Não é conversão de Lídia, é a conversão de Lídia e da família de Lídia. Poucas vezes a gente atenta, mas Lucas estava ligadíssimo nisso ao escrever Atos. Mesmo capítulo, a famosa conversão do carcereiro de Filipos, versículos 31 a 34. Responderam-lhe, no versículo 30 diz: depois, trazendo-os para fora, depois do terremoto e tal, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Ponto. Tu e a tua casa. Paulo não parou na pessoa do carcereiro. Crê no Senhor. Seria interessante imaginar se passaria na sua cabeça amanhã um colega seu no trabalho: amigo, o que é que eu faço para ser salvo, hein? Tu é crente? Sou. Me diz aí o que se faz para a gente ser salvo em Jesus Cristo. Você se arrependa dos seus pecados, se converta a Jesus Cristo e tal. Aí você explica assim: bom, vou pensar, Deus lhe abençoe. É incompleto. O que é que eu faço para ser salvo? Meu amigo, crê em Senhor Jesus Cristo, em Cristo, e você vai ser salvo. E sua mulher, seus filhos, seu pai, sua mãe, se cada um deles for pelo mesmo caminho, de individualmente, claro, cada um crê da mesma forma. É curioso isto. Talvez se alguém perguntar assim: minha família, talvez, aí você vai falar na família dele. Eu até me penitencio, eu próprio, no sentido de que não, vou tentar me lembrar daqui para frente, mas serviu muito para mim isto, incluir na pregação a uma pessoa, a um indivíduo, a possibilidade de alcançar a família dele inteira, e dizendo explicitamente para ele: não é só chegar em casa e orar, para Deus abençoar aquela pregação com o irmão não, com o amigo fulano e tal, e que Deus também abençoe aquela pregação, para ele levar para a família dele, para os filhos e tal. Pode até complementar isso, nem sei. Mas não é para ser só assim, é para falar para a pessoa logo, direto. Porque fizeram isto com Lídia, fizeram isso com o carcereiro. É interessante. Serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Segunda vez. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Terceira vez. Então, levando-os para a sua própria casa, quarta vez, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, quinta vez, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. 5 vezes em 3 versículos, Lucas enfatiza a questão da casa do carcereiro, da mulher e dos filhos.
talvez do pai mais velho, da mãe que morasse lá, não sei, mas a casa do carcereiro. Impressionante isto. Finalmente, o último exemplo que eu quero dar, 18:8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Parece, sabe o que é, irmãos? Que Lucas não deixava passar. Era uma peneira fina de Lucas. Se houve conversão de mais de uma família só, ele fazia questão de colocar lá. Voltando a Josué, fiz aqui um passeio pelas Escrituras sobre a questão da importância da adoração da família a Deus. Ele aplica esse princípio à sua própria casa. É como que se para ele soasse muito incompleto, muito a desejar. Bom, vocês sirvam a quem vocês quiserem, o Deus daqui, o Deus da além do Eufrates, deveriam servir a Deus, mas se não querem, tudo bem, escolha o Deus daqui, o Deus de lá e tal, porque eu vou servir o Senhor, ponto. Já seria um efeito tremendo, em termos de exemplo, de liderança e tudo mais, sem dúvida. Mas muito incompleto, principalmente com o pai de família que Josué era. E ele continuou. Quando ele falou, aí ele complementou, e a minha casa, aí usou o plural, serviremos ao Senhor. Certamente ele tinha essa união na sua família, quase não se sabe praticamente nada da família de Josué, muito pouco, mas para poder falar assim, ele devia ter essa união na sua casa, ou pelo menos tentava ter ao máximo, levava muito a sério isso. Quando o assunto é crescimento espiritual, é provável que muitos pais crentes pensem em si mesmos, e mas deixam em segundo plano a questão da sua família. Eu não falo nem de tempo a família, de ter momentos de levar os filhos para a praia, para um passeio nas férias, ou pagar bem a escola dos filhos, dar atenção aos filhos, educacional, até mesmo pessoal e tudo. Mas eu digo de se concentrar no estado espiritual da esposa e dos filhos, quando fala dos pais. E de levar a sério tudo que a Bíblia diz sobre a família e colocar em prática. E não ser uma coisa meio secundária. Falando de um homem com relação à sua esposa e seus filhos, falando de uma mulher com relação aos seus filhos, e por que não dizer ao seu marido? Claro. Jó, depois que os filhos se banqueteavam, eu não vou ler, está lá em Jó 1:5, mas depois que os filhos se banqueteavam entre si, Jó fazia sacrifícios a Deus pelos filhos. Jó cuidava da saúde, pelo menos tentava, da saúde espiritual dos seus filhos com relação a Deus. Eu não sei, aos olhos do grande Deus Todo-Poderoso, o que isso adiantava diretamente no coração de cada um dos filhos de Jó. Uma coisa eu garanto: Jó levava muitíssimo a sério. Ele era como o sacerdote da sua família, que levava a Deus o bem-estar dos filhos, e com certeza isso tocava o coração de Deus, independente de como Deus iria abençoar cada um ou deixar de abençoar, não sei. Mas o fato é que Jó estava ligado nisso aí. Davi, eu andei olhando, não se sabe o nome da mãe de Davi, curioso. Mas lá em Salmo 86:16, ele chamou, não precisa abrir não, mas ele chamou a mãe dele de tua serva, falando a Deus. E interessante, uma coisa parece que é certa aqui, certa. A mãe de Davi incutiu na cabeça do filho de que ela era uma serva de Deus. Pelo menos parece que isso ela fez com Davi, incutiu isso, porque Davi disse, referência à mãe dele, a tua serva.
Paulo, falando a Timóteo, fala de Lóide e de Eunice, mãe e avó de Timóteo, como sendo fiéis ao ponto de transmitir ao filho e neto a seriedade da relação com Deus que elas gostariam que tivessem. Então eu quero voltar e logo vou encerrar, mas eu quero lançar um desafio para os pais, os maridos. Peçam a Deus muita sabedoria para vocês cuidarem espiritualmente da esposa, dos filhos. E você, mãe, peça como cuidar do marido no que compete a você, cuidar, amar e ajudá-lo em tudo. O marido não crente no sentido de convertê-lo, ou já crente no sentido de edificá-lo em Cristo. A responsabilidade familiar que você tem é grande. E por que não dizer quanto aos seus irmãos de sangue? Por que não dizer quanto aos seus pais? Por que não dizer quanto aos seus primos? Quando falava de casa, claro que em primeiro plano está esposa e filhos, lógico, mas e os pais daquele pai? A terceira geração, é família também, faz parte da casa também. E um tio que esteja lá morando, uma tia velhinha que esteja lá no fim da vida, morando com um casal, essa expressão, a tua casa, inclui aquela tia. Então, vamos pensar um pouco mais na nossa casa, de uma maneira mais aberta, para orar diante de Deus, para falar de Cristo para eles, porque aos olhos de Deus isso é muito importante. Então, voltando agora e já encerrando o texto de Josué 24, a reação do povo, no versículo 16 a 18, eu não vou ler mais, que eu já li. O povo disse que de jeito nenhum que não ia abandonar o Senhor. Muitos tinham deuses estranhos, deuses pagãos na bagagem deles. Josué disse: joguem fora os deuses, os ídolos que eu sei que vocês têm nas malas, em vocês, em casa. Então o povo fala bonito. Não, longe de nós abandonarmos o Senhor, vamos servi-lo e tal e tal. Aí Josué tem uma reação talvez meio estranha. 19, versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Minutinho, Josué. Você acabou de nos incentivar ao máximo para servirmos a Deus. Versículo 1 ao 13, como já vimos, Deus falou ao povo tudo que havia feito de bom, de espetacular com aquele povo. Aí Josué faz um apelo forte, já comentei na mensagem passada: sirvam a Deus, sirvam a Deus. Pois nós vamos servir. Podem não, porque Ele é um Deus santo. É para servir ou não é para servir, Josué? Te decide. Nós estamos fazendo exatamente o que tu estás aconselhando, exortando. Mas não é tão difícil como à primeira vista pode parecer. É óbvio que Josué quer dizer aqui, é jogando o peso enorme da responsabilidade do povo pelo que estava fazendo. É isto. Vocês pensem bem. Outro dia um amigo meu, pastor, disse: rapaz, um rapaz se converteu na minha igreja, eu fiz tudo para desconvertê-lo. E como foi isso? Sei lá, eu desconfiei daquela conversão ali, depois do culto chamei, fiz tudo para ele voltar atrás. Porque eu não estava convencido, eu achei que ele não tinha entendido direito. Não, mas você não pode aceitar Jesus Cristo, não, rapaz. Por que eu não posso, pastor? E desafiou o camarada lá, e falou, e disse: não houve jeito. O homem parece que se converteu mesmo. Mesma coisa. Ele desconfiou.
Esse camarada aqui não conhece o suficiente das Escrituras, ou levantou a mão muito rápido na hora do apelo, eu não sei. Eu sei que ele desconfiou e foi lá e conversou. Então parece que Josué disse: olha, vocês estão levantando a mão rápido demais. Vocês estão sendo muito fiéis nas palavras. Longe de nós abandonarmos o nosso Deus para servirmos a outros deuses. Não, de jeito nenhum. Olha, vocês estão falando muito rápido. Pensem melhor. Não, nós queremos isso. Não é assim que se faz com Deus. Olha porque vocês estão mexendo com Deus santo, zeloso. Ele vai cobrar de vocês. Ele vai fazer mal a vocês depois de ter feito bem, se vocês abandonarem de novo. Muito interessante isto. Josué apertou mesmo. Ele não vai deixar o pecado impune. Esse Deus. Eu acho espetacular nas Escrituras a honestidade das Escrituras quando coloca o amor de Deus infinito e a ira de Deus, vinda de um Deus também infinitamente santo. As duas coisas estão lá. Então, mesmo Josué apela para que se convertam a esse Deus misericordioso que fez tantas coisas espetaculares para Israel. Minutos depois, o mesmo Josué está falando da ira de Deus. Vocês tenham cuidado, ele vai se voltar contra vocês, ele pode destruir vocês. Cuidado, olha esse Deus aí que vocês estão dizendo que vão adorar. O mesmo Deus. Mas assim é a Bíblia. E eu lamento tanto com uma pregação incompleta, emasculada da Bíblia, em que tira o aspecto vigoroso da ira de um Deus santo, que exige respeito, que exige compromisso, que exige alta seriedade por parte daquele que diz que o serve. Olha o que você está dizendo, que vai servir ao Deus Todo-Poderoso. Você olhe bem, lado a lado essas duas coisas aqui. Não um Deus de um amor assim muito vago, universal. Deus ama todos, Deus é Pai de todos. Isso não é saudável, biblicamente não tem apoio. Deus é muito exigente, inclusive com aqueles que dizem que o amam e que se propõem a adorá-lo. Então, ao prevenir a esse povo quanto ao perigo de se comprometer com Deus e não ser fiel, Josué se expôs, claro, ao ouvir assim: pois é, o senhor está nos alertando, tá bom, estamos entendendo que já estamos meio com medo, mas vamos continuar firmes nisso aqui. Mas vem cá, mas o senhor também está ciente disso? O senhor partiu na frente. Irmãos, olha o peso de Josué. Pense um pouquinho no peso deste homem, nas costas dele, dizer, antes de qualquer um deles, assim: vocês sirvam ao Senhor. Se não querem, escolho duas opções aí, ou mais. Mas eu vou servir ao Senhor, eu e a minha casa. Olha o tamanho do peso. Aí o povo disse: nós também vamos. Ele disse: vocês não podem servir. Eu posso imaginar algum irreverente, sempre tem um irreverente no meio do povo, dizer: nós não podemos não, então podes. Engraçado, eu não posso servir a Deus porque Ele é santo. Para ti Ele não é santo, só para mim. Essa exigência toda que Deus, tu está dizendo que Deus tem para mim, para nós, nossos filhos, não tem para ti, ou para o Senhor, Josué, e sua família. Então Josué certamente estava preparado para dizer: eu sei o que eu estou dizendo, e eu temo a Deus também, e eu levo a sério o temê-lo, e eu sei o tamanho do compromisso de servir a esse Deus. Mas é bonito demais como eles abrem o peito, por assim dizer, como eles se expõem ao dizer isto. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que é muito fácil colocar um quadro na parede, como eu sei que alguns colocam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está lá na copa, está lá na sala, é muito bonito. Eu tive ganho presenteado pelo meu pai na fé, pastor Haroldo, lindo, uma talha de madeira eu usei durante muitos anos lá em casa. Pena que era inglês, né? Que foi um parente dele que fez nos Estados Unidos. E usei muito tempo depois
não sei nem onde é que anda. Mas a você que serve a Deus e que diz que é crente, há uma coerência nisso e o seu dia a dia? Já imaginaram o tamanho dos olhos daquele povo em cima de Josué? Josué, essa é a maneira de falar para tua esposa? Josué, sabe onde eu vi teu filho ontem à noite? Lá com os jovens filhos do fulano, do ciclano. Filho do fulano, estava lá. Teus filhos estavam lá, junto com ele. Sabia, Josué? Mas dado o tamanho da cobrança que viria sobre aquele homem. Mas viria. Então pergunto eu, há uma coerência entre você na segunda-feira de manhã, e quinta-feira de tarde, e sábado de madrugada, e domingo à tarde? Não importa. Há uma coerência entre você tomando um banho de mar e todo bem vestido indo a um casamento de alguém? Há uma coerência você no trabalho, você em casa, com seus filhos, com seu marido, com seus pais, defendendo uma causa diante de um juiz, no meio de uma rua com os dois carros batidos? Há uma coerência entre o que você faz, entre como você vive e entre o que você diz: eu sirvo ao Senhor, sou membro da igreja tal. Fica o desafio. Então o povo insiste, não vou ler mais, versículos 21 a 25 já li. O povo insiste e Josué então dirige o povo a uma confirmação da aliança com Deus. Eis aqui, irmãos, uma grande história de um líder que 2.400 anos atrás, 2.500 atrás mais ou menos, anos, na frente de um povo reunido, ele mostra a importância de um serviço pessoal a Deus, a importância de um serviço familiar a Deus, uma adoração familiar a Deus, e a coragem de assumir um compromisso diante deste Deus, compromisso de servir a Deus, de adorar a Deus, de temer a Deus, de fazer como Deus deseja, e que você e sua família sejam grandemente abençoados por essas verdades aqui, e que realmente nós deixemos cada vez mais para trás os deuses pagãos que nos atrapalhavam no tempo da nossa incredulidade, o Deus dinheiro, o Deus sexo, o Deus fama, o Deus preguiça, lazer. Você sabe, deixe para trás, jogue fora o resto desses deuses. Se ainda há restos de deuses na sua casa, jogue fora, ou no seu coração, jogue fora e sirva para valer a esse Deus e consagre a sua família inteiramente ao serviço de Deus, o máximo que você puder. Claro, os filhos vão crescendo, vão adquirindo idade adulta, já sai dos pais a responsabilidade, mas enquanto eles estão debaixo do seu teto, estão sob o seu comando, o seu e da sua esposa, encaminhe esses filhos o mais que você puder para Deus. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Deus do homem, Deus da mulher, Deus da família, nos ajuda a te honrar cada vez mais, pessoalmente e familiarmente, e dá-nos coragem de assumirmos publicamente compromissos como da magnitude desse que Josué fez. Coisa linda. Temos essa coragem, temos espinha dorsal, espiritual, para suportar uma confissão desta e ter uma vida pública que aguente olhares, desafios, às vezes maliciosos, inquisições, desconfianças, malícias, mas que aos teus olhos e aos olhos daqueles que têm boa vontade de observar uma pessoa séria em Cristo, que sejamos aprovados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.